A história de hoje, ela é bem comovente. É uma história de uma menina que estava em um hospital infantil e ela tinha que ser submetida a uma melindrosa intervenção cirúrgica. A enfermeira, com muito cuidado, deitou a menina na mesa cirúrgica, fez todos os preparativos para que ela pudesse receber a anestesia. Um dos médicos, anestesiologista, aproximou-se dela, da equipe, e disse assim: "Olha, minha garota, neste momento você vai receber um remédio para dormir, ok? E após isso você irá acordar perfeitamente boa." Aquela garotinha olhou para o doutor e disse assim: "Ó doutor, todos os dias antes de dormir eu faço uma oração ao Papai do Céu. Então eu queria, antes de dormir agora, conversar com o Papai do Céu. Eu posso?" O médico olhou para ela e disse: "Sim, você pode." Então ela pediu permissão para descer daquela cama cirúrgica. Ela dobrou seus joelhinhos e fez uma oração breve. Quando ela terminou, ela disse assim: "Bem, agora eu já posso ir dormir." O médico cirurgião que estava ali naquele momento presenciando toda aquela cena, ele estava de longe acompanhando tudo, ele discorreu esse episódio ao seu grupo de amigos e disse assim: "Olha, gente, naquela noite eu dobrei os meus joelhos pela primeira vez depois de 30 anos. Aquela garotinha me impactou e eu orei ardentemente a Deus. Era uma atitude que eu não tomava há mais de 30 anos. Que sublime exemplo. Um exemplo da oração. Eu e você temos a oportunidade todos os dias de orar. Todos os dias eu e você temos a oportunidade de pedir a direção de Deus para o novo dia que começa, agradecer a Deus pelo dia que terminou, ou orar a Deus pela viagem que você vai fazer, orar a Deus pelo trabalho que você vai exercer no dia, ter um devocional com Deus, um momento de você pegar a sua Bíblia, abrir ela e meditar num texto bíblico e permitir que Deus fale com você, porque eu entendo que Deus fala conosco através da palavra, Deus fala conosco através... Quando lemos um texto bíblico, Deus fala conosco. Claro, né? Meu pai sempre dizia: "Filho, não faça isso." Ó, filho, abrir a Bíblia e botar o dedo, Deus fala comigo, né? Pode ser que não dê certo, né? Você não vai gostar dessa experiência em alguns momentos, pode ser que não dê certo. Mas você tem que ter o hábito, na verdade, de estudar a palavra de Deus, o hábito de meditar na palavra de Deus, como escreveu aqui o salmista, né? Olha, o salmista aqui no Salmo 1, né? Ele diz um texto, é um texto maravilhoso, ele fala pra gente aqui, olha só, o prazer dele, né? Antes tem a sua satisfação na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite.
Por isso ele será como uma árvore plantada junto a correntes de águas, que dá o seu fruto na estação própria, e cujas folhas não caem, e tudo que ele faz prospera. Por quê? Porque antes ele tem o seu prazer na lei do Senhor, isto é, ele tem um momento de meditação da palavra, ele tem um momento de buscar ao Senhor, ele tem o seu momento com Deus, ele tem o seu momento de súplica ao Senhor. Olha só aqui, ó, Salmo 5, verso 1. Dá ouvidos às minhas palavras, ó Senhor, atende os meus gemidos, atende a voz do meu clamor, Rei meu e Deus meu, pois é a ti que eu oro. O próprio salmista aqui nos ensinando que devemos ter uma vida de oração. É a oração uma ferramenta indispensável para o cristão. É na oração que nós encontramos refúgio, é na oração que nós falamos com Deus, abrimos a nossa mente ao Senhor e contamos para Ele as nossas necessidades. Ah, pastor, mas Deus sabe tudo que precisamos. Sim, Ele sabe tudo o que precisamos, mas quando oramos, nós estamos dizendo, Senhor, eu dependo de Ti. É você reconhecer, você mesmo, reconhecer com suas palavras que você precisa dele. É você reconhecer com suas palavras que o Senhor é tudo em sua vida. E que sem Ele nada você pode fazer. Ah, mas Deus sabe tudo isso. Sim, Ele sabe de tudo isso, mas nós precisamos confessar com os nossos lábios que precisamos dele e reconhecer isso. E quando oramos, estamos reconhecendo isso. Eu lembro que meu pai orava, Senhor, Tu és o alfa, o ômega, o princípio e o fim, o leão da tribo de Judá. Meu pai sempre orava assim. E algumas vezes eu ficava pensando, meu pai repete algumas coisas de vez em quando. Que engraçado. Mas depois eu fui observar, ele tem razão. Porque quando proferimos algumas palavras dizendo, Senhor, Tu és o alfa, Tu és o ômega, isto é, Tu és o princípio, Tu és o fim. Tu és o que abre e ninguém fecha, Tu és o que fecha e ninguém abre. Tu és o leão da tribo de Judá. Sabe o que é isso? É reconhecendo a grandeza de Deus, é reconhecendo quem Ele é para você, é reconhecendo que você depende dEle, é reconhecendo que você necessita da ajuda dEle. A oração é uma chave que abre as janelas celestiais. A minha mãe dizia, né, que a oração é a chave do avivamento. A oração é a chave que deixa sobre nós janelas abertas. E o cantor, né, mateusiense, cantava que a oração é a chave que abre as janelas celestiais, né? E sem dúvida, a oração é o segredo das grandes vitórias, minha mãe dizia também. E é mesmo, a oração é o segredo das grandes vitórias. Então, seja exemplo. Vamos à palavra de Deus? Olha só o que diz a palavra de Deus em Mateus 21 e o versículo de número 22. Diz assim, e tudo o que pedirdes em oração, crendo, o recebereis. Tudo o que pedirdes em oração, crendo, o recebereis. Esse texto fala de fé, fala de oração e o poder da oração. Pai querido, nós colocamos diante de Ti, Senhor, a nossa fé. A fé na Tua palavra e que através da oração nós podemos abrir as janelas celestiais. Porque a oração é a chave. A oração é o segredo das grandes vitórias. A oração é a oportunidade de alcançarmos um grande avivamento.
Se meu povo se humilhar e orar e buscar a minha face. Nós precisamos, Senhor, buscar a Tua presença. Nós precisamos reconhecer a Tua grandeza, quem Tu és. Tu és soberano. Dependemos de Ti e da Tua misericórdia. Dependemos da Tua ajuda. Em nome de Jesus eu oro. Amém e amém, Senhor. Se você foi tocado por esta reflexão, se você quer que esta reflexão vá para mais pessoas, é importante você curtir esta reflexão. Então, dê um joinha pra gente, comente alguma coisa e também compartilhe com o máximo de pessoas que você puder compartilhar. É muito importante isso para que esta reflexão, esta história, vá também para mais pessoas. Deus te abençoe. Um abraço. Até mais.